Bom dia a todos, um excelente ano para todos, né? É a primeira palestra que eu estou dando nesse ano. E para o tema de hoje, eu escolhi a parábola do credor implacável. Essa parábola também pode ser encontrada, nominada como parábola do credor e do devedor, ou do credor incompassível. Então, nós temos aí alguns títulos. Esses títulos que normalmente nós vemos nas parábolas, elas não existem nos pergaminhos, né? Mas em alguns trechos bíblicos é colocado o nome dessas parábolas, essas passagens, para que nós possamos identificá-las na hora do estudo mais facilmente. E ela está lá em Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata dessa parábola lá no capítulo 11, que trata do amar ao próximo como a si mesmo. Essa parábola é contada por Jesus quando Pedro pergunta a ele quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que eu hei de perdoar? Será até 7 vezes? Então ele pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes aquele que comete uma ofensa contra mim? E Jesus, para explicar melhor para Pedro, ele conta essa parábola do credor implacável. E Jesus responde, a princípio, esse questionamento de uma certa forma simbólica, dizendo, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E assim conta Jesus essa parábola. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo como que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostando-se, o reverenciava, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixando-o ir, perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe, paga o que me deves. Este, caindo-lhe aos pés, implorava, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, seu senhor, chamando-o, disse-lhe, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, que são os carrascos, até que pagasse tudo o que ele devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará. Se cada um de vós, coração, não perdoar o seu irmão. Portanto, de antemão, a gente já percebe que essa parábola vai tratar do perdão. Mas, sobretudo, para que possamos perdoar, vai tratar do amor ao próximo e da misericórdia de Deus. A análise dessa parábola, a gente analisando essa parábola, a gente percebe que existem 3 personagens aí, que é o rei,
o credor implacável, que também é um devedor do rei, e o último devedor. Então, são 3 personagens. O primeiro personagem, que é o rei, Jesus sempre fala do rei toda vez que ele quer se referir a Deus. E o rei, Deus, ele se mostra misericordioso com o devedor. E neste caso da parábola, ele acaba por perdoando esse devedor de todas as dívidas que ele tinha. Mas diante daquela atitude daquele devedor, ele volta atrás e cobra ali a dívida novamente. O segundo personagem é o credor implacável, que também é um devedor, mas de uma dívida muito grande, muito grande. A gente fala lá em cima na parábola, mil talentos, e o outro é 100 dinheiros ou 100 denários. Então, a dívida do credor implacável aqui, ele é muito maior. Esse credor implacável somos nós. Somos nós que reencarnamos sem ter a consciência do tamanho das nossas dívidas perante Deus e perante os nossos companheiros de jornada. O terceiro personagem desta história é o outro devedor, que é o indivíduo que nos ofende durante a nossa jornada aqui na Terra, que muitas vezes é uma ofensa tão pequena em relação à dívida que nós temos para com o nosso Pai, mas nós acabamos sendo implacáveis com esse devedor, incompreensível, deixando de perdoar essas dívidas que eles têm para conosco. Na parábola, Jesus também fala do dinheiro em si, do dinheiro daquela época. Então, ele fala em 10 denários, né? Que o primeiro devedor está devendo 10 mil talentos, e o segundo devedor 100 dinheiros ou 100 denários. Por quê? Porque a pergunta de Pedro era em relação à quantidade que eu devo perdoar. Então, Jesus simbolicamente quis falar de percentuais, de valores ali que identificassem naquela época uma quantidade. E simbologicamente, Jesus também respondeu a ele que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Simbolicamente também. Por quê? Porque não há limites. 70 vezes 7 cada ofensa que significa que a gente tem que perdoar sempre, sempre perdoar. Tão importante é o perdão das ofensas que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, e nós repetimos toda vez que nós fazemos essa oração, lá na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, perdoa nós. Nós pedimos em oração, nos perdoe, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é, nós pedimos em oração a Deus que nos perdoe da mesma forma que nós podemos perdoar os nossos devedores, que são os nossos irmãos de jornada. Entretanto, muitas vezes, nós agimos de forma impaciente, implacável com esses irmãos, que é representado aqui pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelos nossos irmãos, os nossos pais, entre outras pessoas que têm do nosso convívio. Então, muitas vezes a gente torna impaciente, implacável aí diante da ofensa que o outro nos faz. E é importante nós dizermos aqui que o beneficiário desse perdão não é o devedor, mas sim somos nós mesmos, aqueles que perdoam. Aqueles que perdoam são os beneficiários daquelas ofensas, pois a falta de perdão nos traz muitos malefícios, não só para a vida, como nossa saúde física.
ele nos prende a uma situação, nos escraviza diante daquela pessoa que nós não conseguimos perdoar. Porque nós ficamos lembrando a todo momento daquele fato que nos causou aquele mal-estar em decorrência daquela ofensa. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente ficar pensando, às vezes, naquela pessoa que nos magoou. A gente gasta muito tempo e muita energia pensando muito naquelas pessoas que fez uma ofensa para a gente. Se alguém fez uma ofensa, a gente fica aquilo remoendo, lembrando, pensando, se sentindo injustiçado diante daquela situação. Então, a gente gasta uma energia muito grande pensando naquele fato. E a gente acaba deixando de pensar naquelas pessoas que nos fazem feliz. A pessoa que me deixa ressentida com algum fato ocupa muito tempo do meu pensamento. Isso, e se a gente for analisar, a gente tem muito mais pessoas que nos tratam bem, que nos querem bem, do que aquela pessoa que nos faz mal. Essa dispensão desse tempo em relação a isso nos faz mal. A gente tem que repensar que a gente tem outras coisas muito mais importantes. Então, para que haja perdão, nós devemos parar de ressentir, ou seja, ficar ressentindo aqueles fatos. Toda vez que a gente fica pensando naquele fato, naquela ofensa, a gente revive toda aquela situação e a gente vai ficando ressentido. E isso nos faz muito mal fisicamente. O Sandro Klinger, ele conta, eu já vi em várias palestras dele, ele fala, gente, eu vou repetir, porque sempre me pedem para repetir, e eu vou contar essa história para vocês, porque é muito importante para que a gente consiga fixar o que é o ressentimento dentro da gente. Ele conta uma história bem nojenta, vou falar bem a verdade para vocês, é uma história bem nojenta, mas serve para que a gente consiga fixar essas informações e compreender melhor o que é o ressentir e o que a falta de perdão faz em nossas vidas. Ele conta a história de uma pessoa que toma um banho pela manhã, se arruma, toma café, pega uma vasilha que uma colega do trabalho dela deu alguma coisa para ela comer e vai para devolver, e toma o ônibus para o trabalho, toda arrumadinha. E durante o trajeto, ela percebe que essa pessoa não está muito bem. Ela está sentada, o outro está lá segurando e passando mal, e a pessoa percebe que ela não está passando mal. E aquele movimento do ônibus, de repente, essa pessoa vomita em cima dela. Vomita. Você imagina essa situação. O que essa pessoa faz? Ela pega aquela vasilha que está lá, vazia, e começa a raspar todo aquele vômito da roupa dela, porque ela não tinha mais nada para tirar. Começa a raspar aquela vasilha, né, nela, para guardar, tirar todo aquele vômito do corpo. É muito nojento, né? Às vezes a gente for imaginar. Aí ela vai para o trabalho com aquela marmita cheia do vômito, e chega lá, ela fala para a amiga, olha o que me aconteceu. Abre a vasilha, conta toda a história de novo. E a amiga fala, guarda essa vasilha, joga fora, eu não quero mais ela para mim, não. E ela fecha a vasilha, guarda a vasilha. No final do dia, ela chega em casa, abre a vasilha de novo, sente aquele cheiro, conta toda a história para o marido e fecha a vasilha de novo. No final de semana, os seus pais vêm almoçar na casa, ela conta toda aquela história, abre aquela vasilha com aquele cheiro e tudo mais, e ela revive toda aquela história novamente. Aí, passado um ano, ela vai fazer recapitular todas o que aconteceu durante o ano. Ela novamente reunida com a família, ela conta essa história, abre a vasilha, com aquele cheiro, com aquela coisa, e conta tudo o que aconteceu. Ela vai. E toda vez que ela abre aquela vasilha, ela tem toda a sensação que ela teve naquele momento que aconteceu aquele fato dentro do ônibus.
Imagina essa pessoa guardar uma vasilha durante um ano e ficar. Só que às vezes a gente guarda muita coisa. E não é por um ano, não, são vários anos. E toda vez a gente pega e relembra aquele fato, abre aquela vasilha e conta aquela história. Isso daí é mágoa. É mágoa. E guardar um evento dentro da gente como se fosse aquela vasilha de vômito e abrir essa vasilha de vez em quando para sentir o cheiro do que aconteceu é muito pior. E toda vez que você abre essa vasilha, você está se ressentindo, sentindo tudo de novo aquilo que aconteceu com você. E eu não estou dizendo que o fato de ter acontecido uma coisa muito ruim para você, que outra pessoa tenha feito algo muito ruim para você, que não é normal se irritar. Irritar sempre é normal. O problema é você guardar a mágoa e ressentir. Isso não é normal. Isso que a gente tem que trabalhar dentro da gente para que a gente não se adoeça. Nós devemos sempre superar essa mágoa porque ela nos faz mal. Nós estamos nos envenenando. Nós já conversamos aqui em outras palestras, mas eu acho muito importante nós comentarmos aqui que é comprovado cientificamente que algumas pessoas nascem com algumas predisposições a algumas doenças, como o câncer, especificamente o câncer de mama. Inclusive, nós demos exemplo aqui que aquela atriz Angelina Jolie extraiu os 2 seios porque ela tinha uma predisposição a ter câncer de mamas. Todavia, essas pesquisas também comprovaram um outro fato, que apesar de algumas pessoas terem predisposição a desenvolver o câncer de mamas, elas acabavam não desenvolvendo. E outras que não tinham essa predisposição acabavam tendo câncer de mama. E as pesquisas continuaram e comprovaram algo incomum entre as pessoas que tiveram câncer de mama. Especialmente essas pessoas tinham mágoas de 2 pessoas, da mãe ou do marido. Então, no momento que eu tenho uma mágoa e eu não supero essa mágoa e eu fico ressentindo toda aquela ofensa, ela acaba se concretizando através de uma doença. Ela faz um mal para a pessoa de forma tão grande que ela passa a adoecer. Já se a gente for analisar, o perdão é totalmente oposto. O perdão é libertador para aquele que perdoa sempre. Nós não estamos falando independentemente da outra pessoa, nós estamos falando para nós mesmos. Se eu perdoo uma pessoa, eu me liberto, eu me curo. Isso não tem nada a ver que eu vou parar, às vezes, de sentir uma dor. O que eu não posso é reviver o fato e, às vezes, a pessoa chega a suar para lembrar aquela situação, ressente, tem todo aquele sentimento aflorado daquele fato. Mas eu não posso deixar, às vezes, de sentir uma dor pela uma falta de um filho que foi assassinado, um filho que ficou paraplégico porque sofreu um acidente de carro. Esses fatos não vai fazer com que eu deixe de sentir aquela dor decorrente do fato, que eu não possa ressentir o ato que me ofendeu. A dor, ela existe, mas eu posso perdoar. Tem aquele casal que perdoou o assassino dos filhos, né, que a gente viu que foi na prisão, deu aquele noticiário, ele perdoou. Agora, ele sente a dor da falta do filho? Sente. O fato de você sentir essa dor
não quer dizer que não foi perdoado. O perdão, gente, é sempre um benefício para quem perdoa. Isso nós não podemos esquecer. Perdoar também não é aceitar calado ou manter o convívio com aquela pessoa que nos faz mal. A gente não pode, não é que a gente fala amém para tudo. Ah, tá bom, ele tá, eu vou. Às vezes você não fala que aceitou aquela situação, mas por dentro você está remoendo. A situação, por exemplo, de uma mulher que sofre violência doméstica em casa, ela não precisa aguentar aquela situação dela ser agredida diariamente, seja verbalmente, fisicamente. Se ela tentou de todas as formas, através de um diálogo, de uma convivência, e não conseguiu ter uma convivência saudável, o afastamento é o mais indicado nesse caso. Mas é importante nós observarmos se essa situação também, né, de toda essa ofensa, se essa situação não é dada por causas nossas mesmas. Gente, às vezes a gente, sem perceber, a gente está dando causa àquela situação. Às vezes nós somos, no convívio familiar, ou mesmo dentro do ambiente de trabalho, intolerantes, incompreensivos, impacientes diante de uma situação. Então, não é só simplesmente afastar porque eu não estou bem diante daquela situação. Ah, eu estou vendo muito hoje, na minha profissão, muitos casos de divórcios, né? As pessoas não conseguem conviver dentro das casas, restrito a só o ambiente familiar. Então, está tendo muito divórcio. E as pessoas não estão parando para pensar o que está causando aquilo. Será que eu estou sendo intolerante, incompreensivo diante do meu parceiro? Então, a gente está vendo muito isso. E a gente tem que parar para pensar se também não somos nós que estamos dando causa a essa situação. Em outra palestra também que eu realizei, a gente também conversou sobre o perdão. E eu sempre falo que coisa boa a gente tem que falar de novo. E nós temos aí dicas que Jesus nos deu para que, como que nós podemos praticar as 3 atitudes que Jesus nos deixou para perdoar os nossos inimigos. Está lá no Sermão das Montanhas. E Jesus disse no Sermão das Montanhas: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, falar bem de quem fala mal de você. Não importa se a pessoa fala mal, você deve falar sempre o bem dela. Nós não podemos alimentar esse ciclo vicioso. Procure nessa pessoa algo de positivo. A pessoa não tem tudo que é negativo dentro dela, ela sempre tem algo positivo. Então, nós temos que enxergar uma virtude daquela pessoa e tentar aflorar esse lado, falar esse lado positivo. Toda vez, não importa se ela estiver falando bem, você tenta falar o bem dessa pessoa. Isso eu estou falando, às vezes a gente critica pessoas que estão dentro de casa, dentro do trabalho. Observa o lado positivo de cada uma dessas pessoas e não ressalte o lado negativo. Às vezes a gente tem um péssimo hábito de falar mal daquela pessoa, falar o lado negativo que aquela pessoa tem, e nós esquecemos do lado positivo que aquela pessoa tem. Porque todo mundo tem um lado positivo aí. Fazer o bem aos que vos odeiam. Desarme essa pessoa com amor, com respeito. Não trate o mal com mal. A gente tem um péssimo hábito de se vingar da pessoa, às vezes, de uma forma ou de outra, pelo mal que aquela pessoa está fazendo conosco. Então, desarme essa pessoa. Eu acho que eu também contei já uma história de uma mulher que tentava envenenar a sogra e o mago pediu para que
desse um chá para ela, e todo dia ela ia dar chá para a sogra, achando que estava dando veneno para matar a sogra. E chegou um dia que ela volta e ela descobre que essa sogra dela, porque ela fazia caridade, só que ela tinha que tratar bem. Aí ela todo dia levava aquele chá e tratava bem a sogra, e ela foi descobrindo a sogra boa que ela tinha. Então, você desarma a pessoa com amor. Vai fazendo bem para essa pessoa, que uma hora isso tudo muda. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nesse caso, gente, a oração tem que ser sincera. Você não precisa ter um contato direto com essa pessoa quando você ora. Às vezes a pessoa é tão difícil, que às vezes a gente não consegue mesmo conviver. Mas isso não impede você de orar por aquela pessoa. E, gente, essa atitude, para a gente, é a mais difícil das atitudes. Porque a gente pensa, fazer o bem é um ato, a gente consegue ainda. Falar é também palavras. A gente consegue falar falar bem daqueles que nos fazem mal, mas orar para aquela pessoa depende de uma mudança de pensamento e sentimento dentro da gente, para que a gente consiga, de coração, fazer as orações sinceras para essa pessoa. Então, essas práticas que são descritas lá no Sermão da Montanha, são práticas diárias que nós devemos realizar entre as pessoas do nosso convívio. Então, falar bem de quem nos fala mal, né? Tratar bem aquela pessoa que às vezes nos maltratam. E se não houver possibilidade de convívio, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Às vezes no início vai ser difícil, mas com o tempo isso vai suavizando. E voltando para a parábola, as passagens dessa parábola, um outro ponto muito importante que a gente precisa analisar é em relação à dívida. O primeiro devedor, ele tem uma dívida muito alta, de 1.000 talentos em relação ao rei, cujo pagamento lhe custaria a venda dele próprio, da sua mulher, dos seus filhos e de todos os seus bens. Então, uma dívida extraordinariamente alta para ser paga. E o que é representado aí, se a gente for analisar, não do campo material, mas espiritual, é uma dívida de cunho moral que nós temos para com Deus. Essa é a dívida. É muito alta que a gente tem. Enquanto aquele co-servo, né, que é o devedor do primeiro devedor, ele tem uma dívida de 100 denários ou 100 dinheiros, que nós poderíamos dizer que corresponde a 1% da dívida do primeiro devedor. É 1%. Tanto que a falta do pagamento, ela foi convertida em prisão para que seus parentes pudessem pagar essa dívida. Neste caso, ele em nenhum momento precisaria vender alguém ou ele próprio, porque lá na época de Jesus era muito comum, se a pessoa não conseguisse pagar uma dívida, ele era vendido como escravo. Então, em nenhum momento foi falado que ele precisou pegar aquele cara e vender. Não, ele reteve ele, porque ele encontrou o cara ali, ele falou, opa, peguei meu devedor aqui, eles vão ter que pagar para eu soltá-lo. E ele prende, exigindo a dívida toda. Portanto, a dívida que nós temos perante Deus é extremamente alta. E, por outro lado, é insignificante a dívida que nós temos contra os outros, aqueles que nos ofendem durante a nossa jornada diária. E Deus é tão misericordioso conosco que nos deu a graça do esquecimento, para que nós possamos seguir em frente sem o ressentimento dos erros do nosso passado. Então, nós reencarnamos aqui, esquecendo de todas as coisas que nós fizemos,
todas as dores morais que às vezes a gente causou, ou físicas, para que nós possamos começar novamente. E outro ponto muito importante dessa parábola é que quando ele trata dos devedores, a gente pode perceber que tanto um devedor é o primeiro como o segundo, em nenhum momento eles pedem remissão da dívida. Eles pedem paciência. Paciência, eu vou te pagar. Dá um tempo, daqui a pouco eu te pago tudo que eu te devo. É isso que eles pediram, paciência. Mas o rei, que é Deus, ele se compadece diante daquela situação, deixa o primeiro devedor ir e reme a dívida. Ele dá quitação naquela dívida. Mas, a quitação não, ele perdoa aquela dívida. Já o primeiro devedor, ele não só, ele encontra o devedor dele, o conserva, ele sufoca ele pelo pescoço, exige que pague a dívida, e mesmo o devedor suplicando, ele não se compadece diante da situação e aplica a pena de prisão naquele devedor. Então, Deus tem, em relação, a gente comparando um com o outro, ele tem misericórdia de nossas ofensas e as coisas que nós cometemos ao longo das nossas existências. E nós, que às vezes, uma pessoa nos faz um mal tão pequenininho ali, às vezes a gente fica remoendo e cobrando essa dívida do outro diariamente. Essa parábola, então, trata também da misericórdia de Deus que é aplicada a nós, que é uma forma a única forma que eu consigo ter essa mesma misericórdia do outro, que Deus teve conosco, é me colocar na situação do outro. É a única forma que eu consigo demonstrar o amor de Deus é através das demonstrações do amor às suas criaturas. Está lá também no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, que fala que na medida em que eu me coloco no lugar do outro, é que eu acabo praticando a misericórdia de Deus. Eu demonstro o meu amor a Deus toda vez que eu pratico a lei do amor às suas criaturas. Tem uma passagem que diz que nesse capítulo 25, que eu vou ler para vocês, que diz muito bem sobre a misericórdia de Deus e aquela situação de você se colocar no lugar do outro. Diz Jesus: separarei o povo como o pastor aparta as ovelhas das cabras, e porei as ovelhas à minha direita e a cabra à minha esquerda. Então eu, o rei, direi aos que tiverem à minha direita, que são as ovelhas: venham, filhos felizes do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram água. Era estranho e convidaram-me para vossas casas. Andava nu e me vestiram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive na prisão e visitaram-me. E os homens perguntarão: quando o rei esteve nessa situação? Quando o rei esteve nessa situação, nu, com fome, com sede, e deram. E Jesus vai responder: realmente, como vos digo, quando fizeram isso a um desses meus mais insignificantes irmãos, a mim o fizeram. Toda vez que você fizer um bem para aquele insignificante irmão, é como se tivesse agradado a Deus. E Jesus ainda conta: voltar-me-ei aos que estiverem à minha esquerda, as cabras. Saiam daqui, malditos, que o fogo eterno preparado pelo diabo e seus demônios, porque tive fome e não me deram de comer,
Tive sede e não me deram de beber. Fui um estranho e não me deram hospedagem. Andava nu e não quiseram vestir-me. Estive doente e na prisão e não me visitaram. E esses homens vão dizer: mas quando o rei esteve nessa situação? E Jesus vai dizer: quando não quiseram socorrer o mais insignificante desses meus irmãos, foi a mim que recusaram ajuda. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, toda vez que a gente faz o bem para aquela pessoa, gente, como que a gente vai agradar a Deus? Como que a gente vai agradar a Deus? Só fazendo o bem para as suas criaturas. Não tem outro jeito. Então, toda vez que a gente faz o bem para aquele irmão necessitado, e não estou dizendo aquela pessoa que está na rua pedindo esmolas, deitado, pode ser o bem aqui dentro das nossas próprias casas, né? Dentro do escritório, né? Do nosso trabalho. É toda vez que a gente está fazendo bem, a gente está fazendo bem a Deus. Portanto, a parábola, ela nos direciona a nós, como nós devemos conduzir a nossa vida perante o próximo. Então, isso que fala a parábola. Como nós devemos proceder com a nossa vida perante o próximo, que é um processo de aprendizado pela lei do amor. É um processo para nós mesmos. É através do próximo que nós temos a oportunidade do aprendizado para exercer as nossas virtudes, conseguirmos atingir as nossas virtudes em sua plenitude. Portanto, essa parábola, ela nos ensina sobre a lei do amor também, e também da cooperação para com o próximo, os quais podem ser exercidos. Como que a gente pode exercer essa lei do amor e da cooperação? Ela pode ser de forma material, que é quando a gente doa algo para alguém. Pode ser espiritual, quando a gente doa o nosso tempo, o nosso ouvir, o nosso aconselhamento. Ou pode ser também através do pensamento, quando a gente doa energias para outras pessoas, energias positivas. Lembrando que só o fato de nós não cultivarmos o pensamento negativo em relação a um indivíduo ou um grupo de pessoas, que talvez não comungue da mesma ideia que a nossa, nós já estamos exercendo a lei do amor e da cooperação. Hoje nós estamos vendo muito isso, a gente vê pelo Facebook, pelas redes sociais em geral, grupos políticos ainda alvoroçados. A gente se esquece muitas vezes que nós todos fazemos parte de um conjunto. E todas as vezes que a gente parece-me que torce negativo para um determinado grupo, a gente acaba esquecendo que a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Porque toda vez que um se eleva, o grupo todo é elevado. Nós temos que pensar que nós fazemos parte de um grupo todo. E toda vez que a gente faz uma mentalização negativa, a gente está fazendo para o grupo todo, e eu faço parte desse grupo. Então, o pensamento negativo em relação ao indivíduo, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de pessoas que não comungam do mesmo pensamento que o meu, acaba fazendo parte para o todo. E isso daí a gente acaba muitas vezes esquecendo. E eu já partindo para a parte final da parábola aqui, conta a história lá no finalzinho da parábola, relata que os companheiros e os servidores do rei presenciaram aquela situação do primeiro devedor, que ele foi lá, tentou estrangular o seu conservo, que é o segundo devedor, cobrou a dívida, ainda prendeu ele, não foi misericordioso como o rei havia sido com ele. E o rei fica irado com aquela situação e pede para que traga esse primeiro devedor junto com ele, para ele, e acaba o entregando às mãos do carrasco até que ele pague toda a dívida que ele devia. Então a gente tem uma ideia, ele diz assim o texto: é assim que o Pai que está no céu vos tratará se cada um
não perdoar do fundo do coração o seu irmão as faltas que lhe tiveram cometida. Essa parte final, quando a gente lê, dá a entender que trata-se de um Deus punitivo, que vai punir todos aqueles que não forem misericordiosos e amorosos com o próximo. Mas não é isso. O que essa parte final nos traz a informação e quer dizer é que é aplicada a cada um de nós a lei de causa e efeito. O devedor será sempre responsabilizado pelos seus atos em decorrência da lei de causa e efeito, pois tudo aquilo que a gente fizer vai retornar para nós mesmos, como forma de aprendizado sempre, para que nós não perpetuemos na ignorância sem evoluirmos. Então, todo aquele mal que a gente faz para o outro, a gente acaba recebendo de volta, não necessariamente através dessa pessoa, mas pode ser através de outra pessoa, esse mal também. Por quê? Porque ele vai ser responsabilizado pelas suas atitudes. Isso daí é como forma de aprendizado, não é uma punição. Porque senão a gente vai ficar cometendo aqueles equívocos, aqueles erros, e nós vamos ficar perpetuados na ignorância e não vamos evoluir nunca. O Espiritismo, ele nos traz essa explicação através da lei da causa e efeito. No fundo, de cada atitude que eu tenho em relação ao próximo, no sentido assim, toda vez que eu tenho uma atitude em relação ao próximo, seja material, espiritual ou pensamento, vai voltar para mim. Toda atitude, seja material, eu dou ou faço mal, espiritual, ou eu tenho um pensamento negativo ou positivo, tudo aquilo que eu estou fazendo vai voltar para mim como uma forma de aprendizado e não de punição. A gente tem que lembrar isso, que nós estamos aqui em processo evolutivo e que nós estamos aprendendo. Vocês já viram muitas vezes aqueles vídeos que passam em redes sociais ou WhatsApp que a gente recebe, que gratidão gera gratidão? É a mesma coisa, né? Tudo aquilo que nós fazemos será revertido em nosso favor. Como todo mal que nós fazemos também pode ser revertido contra nós mesmos. Portanto, essa parábola traz expressamente uma regra de conduta que nós devemos seguir sempre. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a regra que nós devemos seguir diariamente. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um excelente domingo para todos. Muito obrigada. Adriano, você pode ver o chat para mim, por favor? Com certeza, Cléo. A Adriana já colocou uma pergunta aqui. Quando Jesus fala em justo, quem são? Nós temos a questão lá, né, Adriano? Você pode explicar melhor que eu? Pode falar? Lá tem expresso que são justos. Eu não estou com... Está lá no Livro dos Espíritos, você lembra? O Edson, você lembra? Tem lá, certinho. Cadê o Edson? Edson. Cleomara, lê de novo, você tem aí, quando ele fala os justos, né? Porque ele fala... Assim, ó, os justos não são uma determinada pessoa. O justo é toda vez que nós procedemos com o outro da mesma forma que a gente queria que o outro procedesse para conosco. Então, toda vez, por exemplo, essa questão que você bem explicou, que o não perdão já era autocondenação. Não é uma questão que Deus fala, você não perdoou, você vai... Não. A hora que eu não perdoo, eu já deixo na minha consciência que aquele ato não pode ser perdoado. E quando eu cometo, eu já estou condenado. Então, é até uma situação física. Então, os justos somos todos nós quando agimos de acordo com essa lei de fazer ao outro
o que queríamos que o outro nos fizesse, porque aí a gente sempre vai fazer o bem para o outro e vai receber de volta, eu acho assim. Tá lá fala assim, inclusive essa parte aqui é lá daquela parábola da ovelha e das cabras, né? Que eles falam, esses serão o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. No caso aqui, ele fala das cabras e das ovelhas aqui, essa que foi a relação aqui quando a gente fala dos justos. E toda vez que você faz o bem, acolhe aquele ser, aquele indivíduo, que ele fala insignificante, você está praticando a lei do amor em relação a Deus. Né? Toda vez, a gente não consegue, por exemplo, dar um presente para Deus no final do ano, quando você dá para o seu próximo, né? Mas você agrada, toda vez que você agrada a criatura de Deus, você está agradando a Ele, e é nesse sentido que ele está tratando dos justos aqui, que foi colocado nessa parábola. Tem algum questionamento mais? A Adriana está agradecendo. No chat não temos ninguém mais se manifestando, mas a gente pode também abrir o microfone, tá? Quiser falar, esse tema é um tema que nós todos temos o telhado de vidro, né? Aliás, eu digo assim, que quando eu comecei a estudar, e gera um conflito, assim, muito grande, sabe? Eu vou até confidenciar aqui com vocês, porque todo mundo tem essa dificuldade de perdoar. Não adianta. Aí eu falo assim, nossa, eu vou falar de perdão e muitas vezes eu não pratico tudo isso aqui. É uma dificuldade para todos nós. Então, eu acho, é um tema que você tem que se esforçar, digamos, o perdão é uma coisa que você tem que se esforçar diariamente. E aí, a gente tem que seguir, eu acho que uma coisa que facilita muito, a gente seguir a regra do Sermão das Montanhas, né? Diariamente, se a gente não falar mal daquele que nos fala mal, tentar fazer o bem, e se a gente não conseguir um contato com o outro, a gente começar a orar por ele, acho que é um começo, né? Para a gente conseguir perdoar. A Adriana, acho que falou mais alguma coisa que subiu o chat para mim, mas eu estou com a tela dividida. Adriana, você pode ver? Sim, a Adriana está dizendo assim: quando peço para Deus que a pessoa te esqueça de tanto mal que ela faz, tem problema? Então, mas e a força aí? O problema não é a fala, eu penso. Qual a qualidade desse sentimento? Exatamente, é o sentimento envolvido nessa fala que eu acho que é pior. É o sentimento aí. O fato não é o falar aí, o fato é o sentir. Esqueça, né? Acho que se você fala uma coisa assim, você fica ressentindo e quer que essa pessoa, você ficar lembrando dessa situação, é o ressentir, é a mágoa que a gente comentou aqui. Então, é a questão do sentimento. Lembrar que esse sentimento está te fazendo mal a você mesmo. Entendeu? Às vezes a gente fala tanta coisa sem pensar, às vezes numa discussão, alguma coisa assim, mas a gente tem que tentar perdoar a situação ali, pedir perdão, né? Nossa, como é difícil a gente pedir desculpa para o outro. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito difícil. E se isso não é possível, tentar reverter dentro da gente mesmo. A fala não é nada. Vamos tentar reverter e mudar de atitude. É difícil, Adriana, muito difícil, não é fácil. Eu falei para você, é um tema assim que a gente fala aqui todo dia, mas acho que a prática, o dia a dia é mais difícil a gente fazer. E por isso que eu falo, a dica tá lá, gente, no Sermão da Montanha. Vamos tentar fazer aquilo diariamente, né? Eu posso falar um pouquinho dessa questão da Adriana? Por favor. Eu vejo isso muito no amor exigente, sabe? Eu acho que a solução para casos parecidos, não falo justamente do Adriano, porque eu não conheço,
nós procurarmos nos valorizarmos mais, passarmos a gostar mais de nós mesmos, procurarmos a se bastar com o nosso próprio querer, porque aí eu fico menos suscetível à opinião, à atitude dos outros. Quando eu me valorizo, quando eu começo a me sentir bem, a opinião dos outros passa a ser dele. Eu só não deixo que as atitudes dele me agridam, mas se as atitudes dele forem deles e não estão me agredindo, deixa com ele. Então, o caminho não é mudar o outro, o caminho sempre passa por a gente mudar a nós mesmos, a se tornar mais forte, a criar uma casca mais grossa também. Eu tenho a pele muito fina eu faço muita tempestade em copo d'água, então é importante a gente não se afetar por pequenas coisas, a gente ficar num nível em que a atitude do outro deixe de me atingir tanto. Se eu conseguir isso, ainda que o outro não melhore, o bom é que o outro melhore, mas ainda que ele não melhore, eu já não vou me afetar mais com o despreparo, com muitas vezes até a agressividade do outro. Mas sempre sabendo que nós temos o direito de defender o nosso bem-estar, defender a nossa paz também. Eu percebo exatamente como você, Edson. Quando a gente tem a justa medida daquilo que a gente quando a gente consegue de forma bem consciente, racional, saber que a gente tem defeitos, né? Tentar estudar a gente e descobrir que a gente tem defeito, mas saber que a gente também tem já alguns passos conquistados aí, né, rumo às virtudes, você não fica tão dependente da opinião do outro, porque aí você consegue fazer uma análise mais equilibrada, né, se o que o outro está falando realmente é uma verdade que eu já sei, quer dizer, são defeitos que eu já tenho, ok, ele está só confirmando aquilo que eu já sei, então a tendência de eu me ofender e de me melindrar é menor. Agora, se ele falar uma coisa boa que eu também já sei, ótimo, vai estimular. Então, eu concordo plenamente com você nesse sentido. E aí eu lembro daquele caso da mãe do Rossandro também, lembra? Que eu achei demais aquela fala, aquele aspecto psicológico que ele fala, né? Da mãe, que ele chegou a perguntar, então, é assim que você quer que eu te ame, né? Que ela responde assim, não, eu não preciso do teu amor. Meu amor a você me basta, né? Porque ela sabia, ela entendia a compreensão psicológica dela e do filho, que o filho ainda ia amadurecer, ia crescer, e um dia ia entender melhor o amor, como ela entendia naquele momento. Mas é você saber também ter essa medida, essa noção de que o outro às vezes está falando coisas que ele não tem capacidade ainda de perceber o que ele está fazendo para mim ainda de mal, às vezes. Não tem tudo isso, mas é difícil. Lidar com sentimento é difícil. Às vezes, a gente aqui dentro do centro, a gente fala do nosso processo evolutivo. Então, uns estão mais evoluídos do que os outros, né? Então, aquele que está mais evoluído, ele tende a se ofender menos do que a atitude do outro. Mas se a gente sai do âmbito religioso, espiritual que a gente fala, e é isso assim que eu busco fazer em outros grupos que eu atuo, é elevação da autoestima, que acredito que lá no Amor Exigente é feito também. Porque se a pessoa, ela aumenta essa autoestima dela, ela também não é tão atingida em relação a algumas coisas, assim, algumas ofensas que talvez sejam insignificantes. Porque às vezes a gente valoriza algumas coisas, algumas ofensas tão pequenas aí, que você fala, poxa, você está preocupado por causa disso? Né? A pessoa em si que é ofendida, ela tem que aumentar a autoestima dela também. Ok, são 11 horas.
Acho que nós tivemos 1 hora. Eu quero agradecer a Cléo por todo o esforço dela em compartilhar com a gente os seus conhecimentos em relação ao tema. Muito obrigado mesmo, tá, Cléo? De coração. Eu que agradeço. Quer fazer alguma finalização? Não, eu só queria agradecer mesmo, porque eu digo que sempre o aprendizado é meu primeiro. Depois eu só passo um resuminho daquilo que eu estudei. Ok, então obrigado de novo e agradecer a todos que participaram no domingo de manhã, nesse estudo. Tão importante a gente falar sobre isso nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia. Agora a gente relembra que Marília volta à fase vermelha. Se a gente tinha a intenção de voltar para o estudo presencial, essa intenção vai acabar ficando mais para frente ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, vamos pensar em nós, pensar no próximo e de forma equilibrada a gente ouvir todos os lados e fazer lembrar sempre, tentar fazer sempre o que Jesus faria. Ele é o nosso verdadeiro modelo e guia que a gente tem que sempre lembrar.